Os sussurros do abismo. O que o corpo e a mente sentem nos últimos instantes? Já parou para contemplar o terror silencioso que precede o derradeiro adeus? Mergulhe agora nos abismos das sensações que se apoderam de uma alma nos seus momentos finais. Prepare-se, pois os relatos a seguir, extraídos de estudos e vozes que escaparam do limiar, podem revelar verdades perturbadoras. O afogamento, a angústia viscosa. O afogamento, embora não seja sempre a morte mais excruciante, é, sem dúvida, uma das mais agonizantes e claustrofóbicas. A sensação de pânico, quando o ar se recusa a entrar nos pulmões, é indescritível. Mike Tipton, fisiologista e especialista em sobrevivência marinha da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, descreve a maioria dos afogamentos no mar como eventos de uma brutalidade súbita. É assustador pensar que 1/3 das vítimas são, ironicamente, exímios nadadores. A partir desse ponto, inicia-se uma luta desesperada, um embate furioso para manter a cabeça acima da superfície traiçoeira. As tentativas instintivas de sorver um último gole de ar sufocam qualquer grito de socorro. Muitos corpos são encontrados numa posição perturbadora, em pé, mãos ligeiramente crispadas, como se ainda tentassem agarrar uma escada invisível no vácuo. Quando a submersão é inevitável, o corpo se apega ao ar restante, uma tortura silenciosa que dura de 30 a 90 segundos. Então, a tragédia se consuma. A pessoa inspira a água, engasga e, num reflexo desesperado, inspira ainda mais. Uma sensação dilariçante de rasgo e queimação irrompe enquanto o líquido gélido inunda as vias aéreas. Em seguida, num contraste macabro, sobrevém um estado de calma e tranquilidade, conforme os testemunhos arrepiantes de sobreviventes relatados por Tipton. Essa paz é o resultado pálido da ausência de oxigênio no cérebro. Por fim, o coração silencia e a escuridão da morte cerebral se instala. Decapitação. O adeus veloz e o pós-corte. Ainda que a imagem seja grotesca e medieval, a decapitação pode ser uma das mortes mais rápidas e, surpreendentemente, indolores. Contudo, isso é verdade apenas se executada com precisão cirúrgica. Mesmo com dispositivos especializados, como a temível guilhotina, persistem segundos de consciência após a lâmina cortar a coluna vertebral. Um estudo sombrio realizado em ratos em 1991 revelou que o cérebro levou cerca de 2,7 segundos para esgotar seu suprimento de oxigênio. Transpondo essa proporção para os seres humanos, podemos estar falando de aproximadamente 7 segundos de consciência residual. Nos anais macabros da Revolução Francesa, sussurros perturbadores falavam de movimentos de sobrancelhas e olhos por até 30 segundos após a decapitação, mas é provável que essas manifestações não passassem de reflexos póstumos, arrepios de uma vida que se recusava a partir completamente. O fogo, a dança horripilante das flamas. Seja nas fogueiras torturantes da Inquisição, seja no inferno de um incêndio descontrolado, as queimaduras representam uma das formas mais atrozmente dolorosas de morrer. Imediatamente, o calor voraz e a fumaça escaldante incineram sobrancelhas e cabelos, avançando impiedosamente para a garganta e as vias respiratórias. Quando a pele é atingida, o fogo desencadeia uma resposta violenta em todo o sistema nervoso, uma agonia que se intensifica pela inflamação dos tecidos. À medida que a pele se desintegra, a sensibilidade diminui, mas a experiência permanece cruciante. O Dr. David Randon, da Universidade do Texas, explica que, embora queimaduras de 3º grau não doam tanto quanto as de 2º grau, pois os nervos superficiais foram destruídos, a diferença é quase semântica. Uma queimadura extensa é horrivelmente dolorosa em qualquer instância. No entanto, a ironia mais cruel reside no fato de que, no incêndio, o maior risco não são as flamas que devoram, mas sim os gases tóxicos que se espalham silenciosamente. Um estudo norueguês de 1996 revelou que das 286 vítimas fatais de incêndios, 75 sucumbiram ao envenenamento por monóxido de carbono.
Dependendo da concentração, isso pode levar a dores de cabeça lancinantes, tonturas avassaladoras e, numa questão de minutos, a perda de consciência. Além disso, segundo a Associação de Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos, uns aterrorizantes 40% das vítimas fatais do fogo perdem os sentidos antes mesmo de conseguirem despertar do pesadelo que se tornou sua vida. Parada cardíaca. O elefante no peito. Os ataques cardíacos podem parecer uma maneira mais natural de sucumbir, em comparação com execuções ou acidentes brutais, mas podem ser, paradoxalmente, uma das mais dolorosas. Enquanto alguns são fulminantes, arrebatando a vida num instante, na maioria dos casos, os sintomas se manifestam até 6 horas antes. Sinais frequentemente subestimados pelas vítimas, especialmente mulheres, que os atribuem ao cansaço ou indigestão. A dor no peito pode vir como uma pressão esmagadora ou um aperto sufocante. Pacientes frequentemente descrevem a sensação como se um elefante estivesse sentado em seu peito. Essa dor pode irradiar, agoniante, pela mandíbula, garganta, costas e braços. Buscar ajuda médica é crucial, mas dos 85% dos pacientes que chegam a tempo às urgências, nem todos sobrevivem. Aqueles que não sentem o coração ceder, perdem a consciência em meros 10 segundos, para morrer minutos depois. Hemorragia, o esgotamento silencioso do sangue. Sangrar até a morte, dependendo da forma como se desenrola, pode não ser tão horrível quanto parece. Segundo o Dr. John, da Universidade de Calgary, em Alberta, Canadá, se a aorta é seccionada em um acidente, a morte ocorre em segundos. No entanto, se for uma artéria ou veia menor, o processo pode se arrastar por horas, enquanto a pessoa atravessa as diferentes fases de um choque hemorrágico. Considerando que um adulto possui cerca de 5 litros de sangue, uma perda de 750 ml pode causar apenas sintomas leves. Mas se a perda atinge 1,5 litro, a vítima experimentará uma fraqueza avassaladora, uma sede insaciável e uma ansiedade crescente, acompanhada por uma respiração acelerada. Após 2 litros, a sensação se transforma em confusão, tonturas vertiginosas e, finalmente, inconsciência. Sobreviventes de choques hemorrágicos descrevem sentimentos variados, desde um medo paralisante até uma relativa calma. Grande parte disso depende da gravidade dos ferimentos. Uma única ferida que penetra a artéria femoral na perna será menos dolorosa do que múltiplas fraturas causadas por um acidente de trânsito, explica John. Eletrocução, o abraço elétrico da morte. Em acidentes domésticos, a morte por eletrocução ocorre devido à descarga. Um estudo realizado em Montreal, Canadá, revelou que 92% das vítimas de eletrocução em suas casas faleceram de arritmia cardíaca, o que leva à inconsciência em cerca de 10 segundos. Contudo, um circuito de alta tensão provoca uma inconsciência instantânea, um fato bem conhecido pelos prisioneiros executados na cadeira elétrica. Eles sofriam a parada imediata do coração e do cérebro, num método que, à época, foi considerado um avanço sobre as mortes por enforcamento. Mas os próprios investigadores duvidavam da piedade desse método. Em muitos casos, os condenados precisaram ser submetidos a múltiplos choques para que suas vidas fossem ceifadas, e alguns, num desfecho macabro, acabaram envoltos em chamas devido ao aquecimento brutal que a eletricidade produzia através de seus corpos. Quedas de altura, o vertigem do vazio. Um método escolhido por suicidas, assassinos e, tristemente, acidentes, cair de grandes alturas é uma das mortes mais rápidas e eficazes. Um estudo em Hamburgo, Alemanha, aponta que 75% das vítimas morrem em poucos segundos ou imediatamente após a queda, que pode atingir velocidades de até 200 km por hora a partir de uma altura de 145 metros ou mais. A causa da morte varia conforme o tipo de terreno e a forma da queda. Previsivelmente, as quedas mais devastadoras são aquelas em que as vítimas atingem o solo com a cabeça, comum em quedas curtas, menos de 10 metros, ou muito altas, mais de 25 metros. A análise de 100 suicídios na ponte de São Francisco a 75 metros de altura e a uma velocidade de 120 km por hora revelou que a maioria das mortes ocorreu devido a traumas internos maciços, colapso pulmonar, explosão cardíaca ou ferimentos múltiplos causados por costelas partidas.
Sobreviventes de quedas relatam uma estranha sensação de que o tempo desacelera durante a queda. Uma reação instintiva é tentar pousar com os pés, que, embora muitas vezes resulte em pernas, coluna e pelvis fraturadas, paradoxalmente aumenta a chance de sobreviver graças à proteção dos órgãos internos. Injeção letal. A piedade controvertida. Concebida em 1977 como uma alternativa mais humanitária à cadeira elétrica, a injeção letal é um método de execução nos Estados Unidos que consiste na administração sucessiva de 3 drogas: um anestésico, seguido por um paralisante respiratório, pancurônio, e, finalmente, cloreto de potássio, que interrompe o coração quase instantaneamente. Tecnicamente, o processo deveria ser uma morte rápida e pacífica. No entanto, diversos relatos de testemunhas alegaram que, em muitos casos, os condenados sofreram convulsões violentas ou tentaram erguer-se quando as últimas drogas eram injetadas. Segundo o Dr. Leônidas, da Escola de Medicina da Universidade de Miami Miller, isso ocorre porque, por regra, a dose padrão do anestésico, pentotal, pode ser insuficiente para aprisionar mais robustos. Leônidas afirma que, nessas circunstâncias terríveis, as pessoas experimentariam uma sensação de sufocamento agudo após a paralisia dos pulmões e uma dor excruciante, semelhante a uma queimadura, provocada pelo cloreto de potássio. Por essa razão, a execução por injeção letal está atualmente sob revisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, questionando sua suposta humanidade. Enforcamento. O laço da asfixia lenta. Método arcaico utilizado por suicidas desesperados e carrascos frios, a morte por enforcamento geralmente ocorre quando a pressão ao redor do pescoço corta o fluxo sanguíneo para o cérebro, levando à perda de consciência em cerca de 10 segundos. No entanto, a forca está longe de ser uma maneira pacífica de abandonar este mundo. Na melhor das hipóteses, o peso do corpo fará com que a corda frature o pescoço entre a primeira e a segunda vértebras. Na pior das hipóteses, com um nó mal feito, a vítima será submetida a uma morte lenta e agonizante por sufocamento, que pode se estender por até 15 minutos. Descompressão explosiva. O fim que expande. Um destino que poucos de nós, felizmente, enfrentaremos, a menos que sejamos mergulhadores, pilotos ou astronautas. A morte por descompressão explosiva é um fim digno de uma obra de ficção científica aterrorizante. Ela ocorre quando a pressão do ar ao nosso redor diminui abruptamente, causando a expansão dos pulmões e o dilaceramento dos tecidos delicados responsáveis pela troca de gases. Se a vítima não expirar ou tentar prender a respiração antes da descompressão, os danos serão ainda mais catastróficos. O oxigênio começa a sumir do sangue e dos pulmões, enquanto o corpo começa a inchar de forma grotesca devido à evaporação da água dos tecidos. Por fim, bolhas de vapor da água invadem a corrente sanguínea, impedindo a circulação. Em apenas 1 minuto, o sistema circulatório cessa. Sobreviventes de descompressão, incluindo pilotos e um técnico da NASA, relatam que a primeira sensação é uma dor lancinante no peito, como se tivessem sido brutalmente espancados. Em seguida, percebem que o ar escapa de seus pulmões e que são incapazes de respirar novamente. A inconsciência se instala após cerca de 15 segundos. Mas, apesar da gravidade do incidente, experimentos com animais na década de 1960 demonstraram que, se a vítima for novamente pressurizada em menos de 90 segundos, há uma boa chance de sobreviver sem danos permanentes.